Graças e paz a todos. Eu quero desejar a todos uma boa noite e gostaria de compartilhar com vocês um texto cujo título é Quem luta as nossas batalhas é o Senhor. E o primeiro texto bíblico que baseia esse texto está escrito em Salmo 46, de 8 a 10, que diz o seguinte: Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O segundo texto está em 2 Crônicas 20, versos 15 a 17, versículo 20, que diz o seguinte: Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. 1 Samuel 17,47 diz o seguinte: Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. E a última passagem está escrita em Zacarias 4, versículo 6, que diz o seguinte: Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Muitas vezes somos confrontados por lutas que exigem de nós alguma atitude. O problema é quando não temos o que fazer, ou quando todas as alternativas se mostram inúteis diante da situação. É nessas horas que precisamos nos render ao Senhor, baixar as nossas armas e pedir socorro a Ele. Vejam que os textos bíblicos que eu mencionei há pouco mostram que o Senhor é quem nos garante a vitória, e não a força do nosso braço ou as ajudas que vêm dos outros. Inclusive, se nós formos ver na palavra de Deus, existem versículos que dizem claramente que Deus condena a busca de outros auxílios que não sejam o auxílio dele. Vamos ver alguns deles. O primeiro se encontra em Isaías capítulo 20, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado da terra do mar dirá: Vejam o que aconteceu com aqueles em que nós confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos? Isaías 30, versículos de 1 a 5, fala o seguinte: Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder de Faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do Faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoan e seus enviados tenham chegado a Anês, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Isaías 31, 1 a 3 fala o seguinte: Ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele também é sábio e pode trazer desgraça.
Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, e aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Essas passagens seriam suficientes para vermos que devemos confiar e contar somente com o Senhor, mesmo quando a resposta parece não ser favorável, ou quando simplesmente não há respostas, pois Ele está trabalhando em nossas vidas e forjando nosso caráter. Mas há mais uma passagem que reforça o que foi dito nas passagens acima, e ela está em Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 6, que diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Ele será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Concluindo essa mensagem, vamos a partir de hoje buscar incessantemente o socorro que vem do Senhor, pois somente Ele é capaz de abrir mares para sol e lua e fazer desertos florescerem em nosso favor. Amém. Que Deus abençoe a todos.